Falta menos de um mês para Resident Evil 9 Requiem lançar, e eu queria falar um pouco sobre esse jogo. Nada de análise técnica ou review, em teoria doida. Só abrindo uns tópicos em relação ao futuro de Resident Evil. Uma coisa que já começa me chamando a atenção é o próprio nome do jogo. Requiem. Requiem geralmente remete à despedida, encerramento, luto. E a princípio eu achei que isso era relacionado à mãe da Grace, que já foi nos revelado que ela morreu naquele hotel. Mas isso não faz com que a gente deixe de pensar numa possível morte do Leon. E isso me faz pensar que talvez Resident Evil 9 não seja só mais um capítulo. Talvez ele seja o fim de um ciclo. Não necessariamente o fim da franquia, mas o encerramento de uma era. Mas a gente já entra nesse assunto. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a aposta arriscada da Capcom. Duas campanhas com propostas completamente diferentes. De um lado, a Grace, com uma pegada mais survival horror e stealth e tensão psicológica. Do outro, Leon com ação, pancadaria e aquelas habilidades marciais que a gente já sabe. E não podemos esquecer das piruetas desnecessárias. Teoria é pura mágica, né? É basicamente Resident Evil 2 e Resident Evil 4 remakes em um só jogo. Mas é impossível não lembrar de Resident Evil 6 quando a gente ouve isso. Inclusive fica a dúvida, será que o Leon vai dar piruetas desnecessárias com quase 50 anos? Enfim, é impossível não lembrar de Resident Evil 6 quando a gente ouve esse negócio de duas campanhas terem temáticas diferentes. Mas talvez isso pode dar certo agora. Apesar desse medo, eu acho que agora essa ideia tem muita chance de funcionar. O problema do Resident Evil 6 não era ter várias campanhas, era não saber o que exatamente ele queria ser. Aqui parece que cada uma das campanhas tem uma identidade clara, uma não tenta ser a outra. E claro, a gente tem que falar do elefante na sala, o Leon, que hoje em dia é mais que um personagem. Ele não é só um personagem popular, ele virou um símbolo de Resident Evil. A gente viu esse cara começar como um policial perdido em Raccoon City e hoje ele é praticamente uma lenda dentro desse universo. Ver o Leon mais velho não é só estética, é narrativa, é peso de história. Talvez Requiem também seja sobre isso. A Grace também é uma peça muito importante aqui. Resident Evil precisa de personagens novos, mas sem apegar ao passado. Mas não totalmente. A gente teve o Ethan, que foi uma tentativa completamente nova. No Resident Evil 7, a Capcom fez ele meio inexpressivo, para dizer que é como se fosse o jogador na pele do personagem. E depois no 8 deu um pouco mais de personalidade pro personagem. Só que é meio difícil se conectar com o Ethan quando você vem acompanhando a franquia desde o, sei lá, Resident Evil 4 ou 2, seja lá quando você nasceu. Com a Grace é diferente, ela tem uma história própria e não é uma personagem 100% nova porque ela tem vínculos com personagens antigos. Por exemplo, a mãe dela é Alyssa Ashcroft, uma das protagonistas de Resident Evil Outbreak 2. Então isso já é um ótimo ponto positivo para a personagem. Ela é alguém totalmente nova, mas não totalmente despregada dos nossos personagens favoritos. Apesar de que ninguém lembrava de Alyssa Ashcroft até sair o primeiro trailer de Resident Evil 9, né? Agora, me parece ser um jogo que abraça todo mundo. RE9 tem tudo pra ser Resident Evil mais Resident Evil dos últimos anos. Me parece um jogo que finalmente conversa com todos os públicos da franquia. A galera antiga que cresceu com os clássicos, graças aos elementos de survival horror e aquele clássico vai e volta que nós temos na franquia, os fãs do Leon que estavam órfãos desde Resident Evil 6, ou se a gente contar cronologicamente, desde Resident Evil Death Island, onde teve praticamente o Vingadores do Resident Evil. O Dylan usou o vírus com uma bioarma. Vamos ter que dar um jeito nessa coisa primeiro. Bora lá.
Mas ele traz também os fãs de Resident Evil 7 e 8. Eles estão bem servidos porque o jogo já chega com primeira pessoa, mas também com a opção de terceira pessoa. Isso é muito bom porque a câmera em primeira pessoa afastou muita gente do R7 e do 8. E claro, quem conheceu a franquia pelos remakes vai se sentir em casa. Mesma re-engine, gameplay moderna e o mesmo ator que interpreta o Leon. O melhor dos dois mundos. Ninguém precisa abrir mão de nada. Quem reclama que Resident Evil virou ação demais vai poder se jogar na campanha da Grace. Quem ama ação, tiroteio e o Leon sendo Leon vai se deliciar com a campanha dele. E eu vou aproveitar o melhor dos dois mundos. Mas ainda dá aquele medinho de cometer os mesmos erros de Resident Evil 6. E um dos meus receios é que a Capcom possa perder a mão em uma das campanhas. Ou a campanha de ação ficar exagerada demais, ou a de terror acabar sendo asa, ou pior ainda, tudo isso culminar num final meio sem sal. Mas sendo bem sincero, eu acho que esse jogo não vai ter um gancho muito bom pra Resident Evil 10. Só espero que não tenha um salto temporal muito alto, né? Senão nosso querido Scott Kennedy vai ficar idoso e vai ter que se aposentar pelo INSS. Dá pra sentir que o Resident Evil 9 é mais um ponto de virada do que um encerramento pra franquia. Agora vem a parte mais confusa e curiosa sobre tudo isso. Até então, os remakes não eram considerados canônicos na linha principal. Só que o Leon de Resident Evil 9 tem exatamente a aparência dos remakes. Envelhecido, claro. Então, os remakes agora são canônicos? E os jogos clássicos? Ou será que tá tudo coexistindo ao mesmo tempo e a Capcom vai meter que são só interpretações diferentes do que houve naquele dia em Raccoon City ou lá na El Pueblo? É uma forma bem estranha de contar uma história e eu tô curioso pra ver como que a Capcom vai lidar com isso. Mas sendo justo, a Capcom hoje é uma empresa muito mais consciente. A era do PlayStation 3 e Xbox foi cheia de erros, né? Isso me dá um pouco mais de confiança. E apesar de tudo, eu tenho um medo maior que tudo isso. Que Resident Evil 9 seja só mais um jogo que a gente joga por um mês e depois esquece. Tal qual seu antecessor, Village, que apesar de ser tecnicamente um grande jogo maravilhoso, não fez tanto barulho quanto o 9 tá fazendo antes do seu lançamento e também depois. Claro que isso se deve conta pelo fato de termos o Leon como protagonista. Até ele ser revelado, ninguém tava falando de Resident Evil 9 também. Isso só reforça pra gente o quão o Leon é a cara da franquia Resident Evil, o carro-chefe, a galinha de ovos dourados. Até um pouco antes dele aparecer, quando ele era somente um rumor e o que a gente acreditava era que a Grace ia ser a protagonista em tempo integral, a impressão que dava era que Resident Evil 9 seria só mais um jogo numerado genérico. O que vem acontecendo muito na indústria dos games hoje em dia. Eu fiz um vídeo inteiramente dedicado a esse tópico, sobre a gente acabar esquecendo muito rápido dos jogos atuais. Dá uma olhada quando tiver tempo. Mas em resumo, quando a gente fala de Resident Evil 9, não é só sobre gameplay ou gráfico, é sobre o que esse jogo realmente representa para a franquia. A principal esperança hoje é um Resident Evil que finalmente una a comunidade, que respeite quem cresceu com os clássicos, sem afastar quem entrou no 7 e 8 ou nos remakes. Por isso essa ideia de duas campanhas e duas propostas diferentes chamam tanto a minha atenção. Não é só variedade, é uma tentativa de agradar todo mundo sem descaracterizar o jogo. A expectativa na parte do terror não é só sustinho, mas a atmosfera, tensão constante, aquela sensação de desconforto que marca. E claro, o retorno do Leon carrega um peso enorme. O público não quer só ação ou fanservice. Quer ver um personagem mais velho, carregado de história, vivendo talvez o fim de uma era. Mas eu espero também que não, né? Pô, 20 anos e o cara ainda não conseguiu ter o seu final feliz com a Ada. É só fora atrás de fora. Isso levanta outro ponto. Será que a Ada vai estar no jogo? Se tem Leon, tem Ada.
Mas falta pouco pra gente descobrir a resposta sobre isso. Ao mesmo tempo, a Grace representa o futuro. A esperança é que ela não seja só mais uma personagem descartável, mas alguém que realmente fique. No fundo, o que todo mundo quer é que Resident Evil não seja só um jogo ok. Esse jogo precisa provar que ele não é só bom, ele precisa ser necessário. Bom, falta menos de um mês para Resident Evil 9 e eu tô hypado, mas é um hype consciente. Eu espero que esse jogo marque, que seja lembrado e vire conversa por anos. Se isso acontecer, a Capcom vai provar que ainda sabe exatamente o que está fazendo com Resident Evil.